Então, vamos lá. Então, o recado é o seguinte, hoje é a nossa penúltima aula, né? Ó, chegou o João agora. Então, é a nossa penúltima aula, a gente tem mais uma aula semana que vem, depois tem a semana que vai ter as apresentações TCC e tal, e depois já vem as provas. Então, basicamente, a gente tem esse material de hoje, material da semana que vem, que é bastante importante, que é fundamental, inclusive, para a farmácia hospitalar, que fala dos diferentes tipos de distribuição de medicamentos, e daí a gente encerra a disciplina. Porém, a semana que vem, eu não vou poder dar aula para vocês, que a gente está fazendo como é que eu posso dizer? É uma reposição, na verdade. O pessoal que está se formando agora, o pessoal que está no 10º período, já acaba tudo, né? Já na semana da... Basicamente, já acaba tudo na semana da apresentação dos TCCs, defesa e tudo mais. E vão embora, basicamente. E nós ficamos com umas aulinhas pendentes, práticas pendentes de tecnologia de cosméticos. E agora que algumas práticas estão voltando, nessa semana agora, na quarta-feira, então, de manhã e de noite, eu fui para a faculdade e dei aula para as 2 turmas. E na semana que vem vai ser na sexta-feira. Então, eu não vou poder dar aula para vocês. Eu vou deixar uma aula gravada, falando do último assunto. E daí a gente tem a outra semana que realmente não tem aula. Tá? Então, hoje é nosso último encontro não presencial, mas ao vivo, né? Semana que vem não vai ser uma aula gravada, então. Então, não precisam nem se organizar para estar aqui nesse horário para assistir aula, porque vocês vão poder assistir qualquer horário, tá bom? Eu quero ver se eu consigo deixar para vocês mais uma vez aquele materialzinho que a gente utilizou antes da prova passada, para vocês fazerem lá Bom, nesse caso vai ser individual, na verdade, vocês não vão poder fazer uma competição entre os colegas, porque não vão estar todos aqui. Então, eu quero ver se eu consigo deixar umas perguntas para vocês responderem, para vocês fazerem uma avaliação de como é que está o grau de conhecimento de vocês. Então, vai ser uma competição entre vocês e vocês mesmos, tá? Então, quero ver se eu deixo o link também junto com a aula para que vocês possam fazer e se avaliar, beleza? Naquele mesmo sistema, só que ao invés de vocês competirem entre si para ver quem responde mais rápido, para quem responde mais perguntas certas e forma aquela competição, dessa vez não vai dar porque não vai estar todo mundo aqui, inclusive eu, para liderar esse negócio, né? Mas daí vocês podem responder, vai ter a mesma coisa, o mesmo tempo, tudo mais, e daí vocês vão ver como é que está o conhecimento de vocês. Sugiro até que vocês façam uma vez sem estudar, e depois de dar uma estudada, façam de novo para ver se facilitou para responder as perguntas. Beleza? Eu acho que eu já comentei também do trabalho, né? Comentou semana passada. Uhum. Tá, tranquilo. Tá. Então, a data vocês já sabem certinho, tudo tranquilo. Beleza. Então, vamos para a aula, para o material de hoje. A gente ainda vai continuar falando de armazenamento. Vai falar da última função que ficou de armazenamento que a gente não conseguiu falar semana passada, que é a função de controle de estoque. Então, aqui eu vou falar de algumas coisas que praticamente já não existem mais, mas é importante que vocês saibam, porque as tecnologias que a gente tem aí são baseadas no que acontecia no passado. Então, às vezes é bom a gente conhecer o passado, ou pelo menos entender um pouquinho do passado, para entender como as coisas acontecem hoje, né, e
como a tecnologia facilita a vida da gente. Então, vamos lá, vamos falar de controle de estoque. Então, a gente tem uma definição: controle de estoque é uma atividade administrativa que tem por objetivo manter informação confiável sobre níveis e movimentação física e financeira de estoques, necessários ao atendimento da demanda, evitando a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema. Ou seja, em outras palavras, controle de estoque são várias atividades que você tem que fazer para que você mantenha realmente o controle do teu estoque, para que você, então, saiba o que está acontecendo, né? Saiba o que existe dentro do teu estoque, saiba o que está acontecendo, saiba quanto vale aquele material que está ali dentro, né? Para que você tenha, então, uma noção do geral, para que você evite dois problemas que são bastante ruins quando a gente fala em controle de estoque. Um é o desabastecimento, que é você ficar sem o produto, e o outro é você ter superposição de estoques, ou seja, você ter produto em excesso que não precisava estar ali. Então, quando a gente tem hoje, né, produto em excesso dentro de um estoque, a gente está pensando no quê? Dentro de um hospital, quantidades maiores de produto do que aquilo que a tua demanda pede. E isso indica o quê? Isso indica mau uso do dinheiro. Se a gente for pensar hoje em hospitais que muitas vezes trabalham ali no limite, né, entre lucro e prejuízo, você mobilizar um dinheiro para comprar produtos que não necessitariam estar ali armazenados naquele momento, naquelas quantidades, uma quantidade excessiva, né? É dinheiro que você está deixando de aplicar em outra coisa que poderia ser mais imediata. Então, hoje, os estoques, eles devem ser bem enxutos mesmo, em quantidade e qualidade de produtos, para que não sobre produto e para que não falte produto também, para abastecer o hospital por um determinado período de tempo. Basicamente é isso. Definição de estoque. Estoque são quantidades de produtos mantidos em disponibilidade para serem utilizados de acordo com as necessidades. Então, é aquilo que você mantém lá na sua área de armazenamento disponível para ser utilizado quando precisar, né? Basicamente, o estoque é isso. Então, para a gente dizer que a gente tem lá um bom controle de estoque, tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração, alguns pontos que têm que ser levados em consideração. Então, para eu dizer que eu tenho um controle de estoque perfeito, eu mantenho meu estoque, né, redondinho e tudo mais, porque eu faço um bom controle, eu tenho que, né, poder responder certas perguntas imediatamente. Por exemplo, qual é a posição do estoque de determinado medicamento hoje? Quantas unidades tem desse medicamento nesse instante? Então, você tem que conseguir responder isso imediatamente. Então, ou eu, né, nos antigos tempos, eu iria procurar a ficha do produto que está sendo questionado e iria ver lá nas anotações que estão na ficha dele a quantidade que está descrito que tem que ter no estoque, né? Ou hoje eu vou lá no computador, acesso o sistema que faz o controle de estoque, vou lá procurar o produto e vai estar lá indicado quanto que tem no estoque. Que mais que vai me indicar que eu tenho um bom controle de estoque? Eu consegui ter imediatamente dados de consumo e de demanda. Então, se me perguntarem qual que é o nível de consumo de determinado medicamento e qual que é a demanda desse medicamento. Então, quanto que se pede desse medicamento, né? Quanto que sai, entre aspas, desse medicamento e como que é o consumo em 3 meses, nos últimos 3 meses, por exemplo. Então, também eu tenho que ter acesso a essas informações imediatamente. Aí
já posso também começar a dizer que eu tenho um bom controle de estoque. Qual que é o percentual de cobertura de determinado medicamento hoje no estoque? Ou seja, eu tenho esse medicamento em estoque em quantidade para abastecer o hospital por quantos dias? Então, também eu tenho que ter essa informação de imediato. Quanto foi gasto em determinado medicamento, né, na compra de determinado medicamento no último mês, nos últimos 2 meses, nos últimos 6 meses, no último ano. Então, tudo isso eu tenho que ter, essas informações todas eu tenho que ter na ponta da língua. Quanto vale o estoque hoje? Né? Qual que é o valor em dinheiro, né, em reais, do estoque? Tudo que está contido ali dentro daquela área de estoque, quanto vale? Então, eu também tenho que ter essa informação de imediato. Quantitativo financeiro de perdas. Qual foi o meu nível de perdas no último mês? Qual é a minha média de perdas durante os últimos 6 meses? Então, também mais uma informação que eu tenho que ter de imediato. E qualquer outra informação que seja relevante, que tenha relevância para a questão do controle de estoque. Eu conseguindo responder rapidamente essas perguntas, então eu posso afirmar que o sistema ou o formato que eu utilizo para controlar o meu estoque é um formato que dá um bom resultado. Agora, se me perguntarem, por exemplo, qual o valor de perdas que você teve em relação a um determinado medicamento nos últimos 6 meses, e não conseguir, né, obter essa resposta, é porque tem falhas aí no meio. Então, essas informações são extremamente importantes e a gente tem necessidade dessas informações, e um bom sistema que controla o estoque tem que ter essas respostas rapidamente. Então, qual que seria a importância desse controle de estoque dentro de um hospital? Subsidiar atividades de assistência farmacêutica, particularmente programação, aquisição e distribuição, ou seja, tudo, né? Então, com as informações obtidas pelo meu controle de estoque, eu vou conseguir verificar quanto eu tenho de necessidade para determinado medicamento, para um determinado período de tempo. Então, isso facilita a minha ação de programação de compra, né? Então, eu vou programar a quantidade desse produto que eu preciso comprar, baseado na informação que eu tenho, né, em relação à quantidade que eu tenho hoje. Então, é bastante importante que eu tenha essa informação de forma fácil, de fácil acesso, para que, quando eu for fazer um processo de programação, eu consiga acessar isso e isso me dê, então, o parâmetro que eu preciso para determinar qual que é a quantidade que eu vou comprar, né? E a própria questão da aquisição, né? Da distribuição. Eu tendo o controle de estoque adequado, eu vou ter segurança na distribuição dos medicamentos dentro do hospital. Se eu não tenho um controle de estoque adequado, pode ser que eu tenha um controle que não seja, que tenha déficit, né? E de repente, no meu sistema, e isso pode ser um sistema manual, né? No caso de fichinhas, como eu falei para vocês, ou um sistema informatizado mesmo, né? Eu posso ter, se eu tenho um controle que não é muito bom, de repente uma informação ali na tela do computador, e quando eu vou checar e comparar essa informação com a realidade, o produto lá na prateleira, eu posso ter alguma surpresa, né? Então, se eu não tenho um sistema que controle corretamente o meu estoque, seja ele do jeito que for, pode ser que eu tenha surpresas de você ter, então, imaginar, né, pelo que você está lendo ali, que você tem produto no teu estoque, quando você vai ver, você não tem, ou tem uma quantidade muito menor.
Isso pode influenciar na própria distribuição de medicamentos. Então, imagine o seguinte, eu tenho em um determinado hospital, lá eu tenho programação de compras mensais. Então, as compras são feitas uma vez por mês e essa compra, existem várias informações que a gente tira desse próprio sistema de controle de estoque, que vai dizer para a gente quanto que eu tenho que comprar para que eu possa abastecer o hospital por um determinado período de tempo. Né? Então, digamos que eu faça compras mensais, então eu tenho cálculos que eu consigo fazer que vão me dizer, olha, você precisa comprar tantas unidades desse produto para que você consiga abastecer o hospital com esse produto por um mês, até a próxima compra, né? Desculpe. Se eu tenho um controle falho, né, e pode ser que nesse momento que os cálculos sejam feitos, eu tenha um valor diferente do valor real, tenho um valor abaixo daquilo que seria o valor correto. O que vai acontecer? Eu vou comprar uma quantidade menor, quando chegar lá no final do mês eu vou ficar sem esse produto. Ou, né, em outros casos, foi feita a compra certa, tudo mais, mas teve desvios, né, e esses desvios não foram computados no meu sistema, então eu estou achando que tem produto e não tem mais. E aí o médico prescreve esse medicamento, está constando no estoque, daí quando você vai pegar o medicamento para fazer o processo de separação, para enviar o produto lá para a unidade que vai fazer a aplicação, né, do medicamento, cadê o produto? Então, é de importância fundamental, e a gente não pode ter esses furos, né, dentro do estoque do nosso hospital, porque muitas vezes o paciente vai depender, a vida do paciente vai depender daquele medicamento, e se você não tem o medicamento por falha de controle de estoque, a coisa é bem complicada, né? Se você não tem o medicamento porque ele não existe, porque a indústria não está fabricando, porque não tem nenhum distribuidor, é uma coisa. Agora, quando você sabe que o produto está no mercado, mas por uma falha de controle de estoque, você está sem o produto e o paciente está precisando desse produto e ele pode morrer pela falta desse produto, a coisa é bem complicada. Então vejam qual o tamanho da importância de se ter um bom controle de estoque. Outras coisas que são importantes. Você tendo um bom controle de estoque, você vai assegurar o suprimento e garantir essa regularidade de abastecimento. Pode ser que faltou um determinado produto, ele nem era tão importante assim, ele pode ser substituído por outro, né? Não trouxe danos para o paciente. Porém, você está com o teu estoque falho e o abastecimento, né? Essa distribuição está irregular. Isso não pode acontecer. Da mesma forma que de repente pode faltar um medicamento que não traga um prejuízo muito grande, pode faltar um medicamento que possa trazer um prejuízo muito grande. Então a gente não pode deixar que isso venha acontecer. Outra coisa que é bastante importante, né? Estabelecer quantidades necessárias a serem adquiridas para determinados períodos. Então, você tendo um bom controle de estoque, você consegue fazer com que isso venha acontecer. Existe dentro do sistema vários cálculos que podem ser feitos que vão trazer vários parâmetros e esses parâmetros vão ser bastante seguros. Então, existe todo um processo de cálculo e esse processo de cálculo, quando ele te diz, olha, pode comprar X unidades desse produto, pode ter certeza que foram vários cálculos que foram feitos e que fazem com que você chegue a um número que realmente é um número correto. E esse número, essa quantidade que esses cálculos te dão, vão
te trazer segurança de abastecimento durante aquele período de tempo. Ah, mas não pode acontecer de vir a ter uma catástrofe, de ocorrer alguma coisa que, de repente, muita gente precise do hospital e tenha que correr para o hospital e superlote o hospital e gaste, né, utilize mais medicamento do que o esperado, sim, pode acontecer, mas isso não é uma coisa que acontece com frequência, né? Isso acontece uma vez ou outra. Então, ter um furo de estoque, você ficar sem o produto porque você estava numa situação de catástrofe é uma coisa. Agora, você ter um furo de estoque numa situação normal é outra. Apesar de que quando é feito todo esse cálculo para determinar a quantidade que a gente deve ter de cada produto, nesse cálculo a gente tem uma margem, né, pensando nos possíveis problemas que possam vir a acontecer. Então, pensando numa catástrofe que venha a acontecer, que aumente a demanda daquele produto, a gente pode pensar no caso daquele fornecedor que ele te promete entregar um produto num determinado prazo e ele acaba por algum motivo atrasando a entrega. Então imaginem que um atraso de entrega pode ser suficiente para você, né, esses dias de atraso serem suficientes para você ficar sem o produto, né, porque você não tinha isso calculado. Então a gente tem uma margem pensando que isso pode acontecer. A gente faz todo um processo de qualificação de fornecedor, né? E um dos itens que você tem que analisar para qualificar o fornecedor é exatamente isso. Ele promete o que cumpre, né? Então, a empresa é uma empresa que promete entregar em 5 dias e entrega em 5 dias. Se não for, né, e você tiver uma outra opção, se for uma empresa que falha, né, você deve ter sempre uma outra, né, que possa te entregar os mesmos produtos e, de repente, ser uma segunda opção. Mas, quando a gente tem um controle de qualidade bem feito, controle de estoque bem feito, tudo isso é levado em consideração. Então, quando a gente cria um determinado valor, né, em quantidade de um determinado produto, tudo isso está colocado, está pensado e colocado ali naquela quantidade. Então, não é um valor que se tira do nada. Ah, eu acho que não é, eu acho. É depois de muito se calcular, muito se imaginar que você vai chegar num determinado valor. Então, nós precisamos manter em estoque um determinado produto lá em 20 unidades para abastecer um mês. Então, esse 20 unidades saiu de vários cálculos que foram feitos, né? Várias possibilidades que foram imaginadas que poderiam acontecer. Então, para que você tenha dentro desse período de um mês, entre as duas compras, né, ter uma possibilidade mínima de você ficar sem o produto do seu estoque. Ao mesmo tempo, um bom controle de estoque vai ajudar a minimizar perdas e desperdícios. Então, quando a gente tem uma quantidade um pouco maior do que aquela quantidade que a gente sabe que vai utilizar durante um mês, porque os cálculos disseram isso não é desperdício, isso é segurança. Agora, se você, de repente, como farmacêutico, acha que não, vamos comprar mais porque pode ser que aconteça alguma coisa, né? Vamos comprar mais para criar mais estoque. Esse dinheiro está sendo mal empregado. Esse dinheiro poderia estar sendo empregado em outra coisa que talvez tivesse uma necessidade mais urgente. Então, isso é desperdício. Isso é desperdício de dinheiro, né? Por deixar mercadoria parada, dinheiro parado. Você ter um estoque muito grande, além daquilo que
o próprio sistema diz para você, pode ser uma possibilidade de você ter produtos que vençam ali na área de armazenamento. Então, isso pode ser pode trazer um problema de perdas por validade vencida. Então, existe esse sistema e ele é muito bem feito e ele é muito bem pensado, exatamente para você ter um estoque enxuto, né, em quantidade e em qualidade, para você não precisar se preocupar com em armazenar, então precisar de mais espaço do que aquilo que um bom estoque te diz que você deve ter ali, então você não precisa de mais espaço, você não precisa se preocupar com mais funcionários e assim por diante. Então, é extremamente importante você ter um bom controle de estoque. Fatores que são condicionantes, são condições, né, para que você tenha um controle de estoque eficiente. Primeiro, existência de padronização dos itens em estoque. Então, aquele primeiro processo que a gente falou lá de padronizar os medicamentos, né, é de fundamental importância. Quando você padroniza os medicamentos, você enxuga o seu estoque, então você vai ter em quantidade de diferentes medicamentos, você vai ter algo bem mais enxuto do que, por exemplo, uma farmácia de dispensação, né? Então a quantidade de diferentes medicamentos é muito menor, é muito mais fácil de controlar isso, né? É uma condição também para que você tenha um controle de estoque eficiente, procedimentos operacionais de rotina, então aqueles famosos POPs, né, procedimento operacional padrão, que tenha, então, todas as atividades descritas nesses documentos e seguidas, né, porque não adianta também, como a gente vê muito na farmácia de dispensação, você tem lá uma pasta de POPs que você não sabe nem o que tem lá dentro, você só vai dar uma olhadinha quando a vigilância marca para ir fazer uma vistoria. Então, isso não pode acontecer, principalmente nessa área de controle de estoque, né? Então, tem POPs para controle de estoque, e esses POPs têm que ser, não os POPs, mas as atividades que estão descritas ali dentro têm que ser seguidas corretamente. Adequação de registro de dados, isso aqui é uma coisa bastante importante. Pensem o seguinte, a gente tem os mais variados tipos de registro de dados relacionados a medicamentos dentro de diversos hospitais. Então, eu posso vou contar uma coisa que eu acredito que hoje não exista mais, mas que antigamente era muito comum acontecer, que era mais ou menos o seguinte: imagine um hospital que ele compra os medicamentos nas embalagens originais, iguais àquelas que se vendem em farmácias de dispensação. Isso acontecia muito em hospital particular. Então, digamos que tem lá adoro o Cataflan, né? Então tem o Cataflan, ele é um produto padronizado, então ele está lá no estoque, tem uma certa quantidade e tal, e o médico prescreve para um paciente o Cataflan. Aí, nesses casos, o que acontecia? Eu acredito que não aconteça mais hoje, mas acontecia assim. O médico prescreveu o Cataflan, então a gente tem no estoque caixa de Cataflan com 20 comprimidos, vai essa caixa inteira para a enfermaria onde está internado esse paciente, e esse medicamento, então, é utilizado pelo paciente, conforme está na prescrição, pelo tempo que o médico prescreveu. Mas indiferente de o paciente tomar um comprimido daquela caixa de 20 ou tomar os 20 comprimidos, era cobrado a caixa inteira. Então, entrava no estoque uma caixa de Cataflan, né? E quando ocorria a prescrição, independente da quantidade,
saía uma caixa, né? Então, na parte de saída do estoque, saía uma caixa inteira de Cataflã, que não voltava para o estoque. Usasse ou não o comprimido, né, a caixa inteira, o paciente acabava pagando por ela. Outro exemplo, um creme, uma pomada, um creme, tá? Então, o médico prescrevia um creme, era comprada uma bisnaga de creme, entrava no estoque como uma bisnaga, uma unidade. Quando o médico prescrevia, ia lá para o paciente e ele utilizava. Se ele utilizasse uma bisnaga inteira, ou utilizasse meia bisnaga, tanto faz, ele ia pagar a bisnaga inteira. Por quê? Porque na forma de registro de entrada e saída, entrava a caixa inteira ou a bisnaga inteira, então, na hora de sair, tinha que sair a caixa inteira ou a bisnaga inteira. E o paciente que acabava pagando por isso. Hoje a gente tem locais, por exemplo, que quando é adquirido uma pomada, por exemplo, já se calcula a quantidade que tem naquela pomada ali em centímetros, porque é cobrado a utilização em centímetros. Então, imaginem assim, entrou uma bisnaga lá e a gente sabe pelos cálculos que já foram feitos que uma bisnaga tem 30 centímetros de creme dentro. Então, o que vai acontecer? Quando o médico prescreve o creme, o próprio computador já vai contabilizar, conforme a quantidade que ele prescreve, a quantidade em centímetros e vai ser cobrado isso do paciente. Então, a quantidade exata que foi utilizado para ele daquele creme, daquela pomada, tá? Mesma coisa, no caso de um comprimido. A entrada é feita em unidades de comprimido, não mais em caixas, então entra lá 1.000 comprimidos, o médico prescreveu um comprimido para o paciente, a saída, quando ocorrer a saída do produto, vai contabilizar um comprimido. E é isso que o paciente vai pagar também. Então, essa adequação é bastante importante. Imagina vocês darem entrada em unidades de caixa de comprimido, né? E a saída é sair em unidade de comprimido. Então, imagine você compra lá 100 caixas de um determinado comprimido com 10 unidades em cada caixa. Então, você tem quanto? 1.000 comprimidos no total, mas você dá entrada como 100 caixas. Então, você dá entrada como 100. A saída é dada em unidade. Então, ao invés de... Quando você puxa 100 comprimidos, sobram 999, mas quando você dá baixa no estoque, o que acontece? Zera os 100 que estão que foram colocados como entrada. Não sei se vocês entenderam isso. Mas, então, às vezes acontece de não ter uma forma padrão para registrar a entrada e a saída. Então, imagina você registra como entrada em caixas, né, 100 unidades, e você registra a saída em unidades de comprimido. Então, em pouquíssimo tempo, aqueles 100 que a gente está achando que são 100 caixas vão simplesmente desaparecer. Ok? Ficou claro isso? Sim, ficou. É meio complicado, mas no dia a dia, quando a gente vê isso acontecer, é bem simples de entender. Você está, na verdade, dando entrada em, sei lá, em uma unidade e está registrando a saída em uma outra unidade. Não vai dar certo. Em um determinado momento, a coisa não vai bater. Então, tem que se adequar à forma de registrar essas informações. Né? Então, se o hospital trabalha com entrada de uma forma, a saída tem que ser da mesma forma. Se o hospital dá entrada em
centímetros de creme, tem que sair em centímetros de creme, tem que ser sempre igual. Outro fator condicionante para um controle de estoque eficiente é a periodicidade de compras. Então, quando se determina as compras vão ser feitas uma vez por mês no primeiro dia útil, não, no primeiro dia do mês, não vamos colocar útil porque senão complica, mas são feitas de 30 em 30 dias, então vamos deixar diferente, de 30 em 30 dias. Se isso for levado em consideração e as compras forem realmente feitas dentro desses períodos, a gente tem a possibilidade de ter um controle de estoque eficiente. Se de repente começa a falhar, um mês você compra lá no dia 1º, no outro mês você compra lá no dia 10, e assim vai, você perde completamente o controle do seu estoque. Cumprimento de prazo de entrega de fornecedores, como eu falei, né, é importante que esses prazos sejam cumpridos, porque quando você faz um planejamento de compras, você está planejando, né, dentro da possibilidade do seu fornecedor entregar dentro do prazo que ele estabeleceu. Se ele não cumprir esse prazo, são dias que o novo lote desse produto não vem e o lote que eu tenho no hospital começam a terminar. Vai chegar um determinado momento que eu não tenho mais nada no meu estoque. Se o meu fornecedor não entregar logo esse material, eu vou ficar sem nada, absolutamente nada, sem poder atender a demanda do hospital. Então, é importante esse cumprimento de prazo que foi estabelecido. Então, é bom a gente sempre cobrar do fornecedor. Você me prometeu que vai entregar em 10 dias, então, em 10 dias você vai ter que me entregar. E tem que ser bem rígido em relação a isso. Outro fator condicionante, precisão da informação, possibilitando condições para intervenções se necessárias. Aqui, né, a gente tem realmente informações precisas. Então, por exemplo, qual que é o prazo de entrega que o fornecedor dá? Então, são 5 dias. Então, eu vou esperar 5 dias. Se não tiver essa entrega dentro desse prazo, eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção. Um cálculo que é feito para determinar a quantidade de produto que eu devo comprar para abastecer meu estoque por um mês. Se esse prazo, se esse valor não for um valor muito preciso, né, foi feito mais ou menos no eu acho, alguma coisa assim, a coisa não vai dar certo. Então, a informação tem que ser muito precisa. E o ideal é que a gente tenha pouca gente trabalhando com essas informações. Quanto mais gente a gente tem trabalhando, mais as informações podem se tornar imprecisas. Que mais? Objetividade, informações claras, precisas e a contento, sem comentários, né? As informações têm que ser extremamente claras. Então, quando eu estou buscando uma informação em relação ao meu estoque de um determinado produto, eu tenho que ter aquela informação de forma bem clara, bem precisa, que não traga nenhum tipo de dúvida. Rapidez também. As informações têm que ser você tem que chegar até você, né, tem que ser bastante rápidas. Quanto mais rápido, melhor. Eu não posso, de repente, ficar guardando uma determinada informação por dias, semanas, né? Então, tudo tem que ser muito rápido. E controle e arquivo de documentação, eles têm que ser sempre atualizados e sempre muito bem organizados. Então, antigamente, quando a gente não tinha computador, as pessoas que trabalhavam com controle de estoque, elas eram pessoas que tinham que ser muito bem organizadas, pessoas que tinham que ser bastante focadas naquilo que elas faziam. Por quê? Porque a gente precisava ter para cada produto uma ficha de controle. Não sei se vocês já ouviram falar em Cardex, acho que provavelmente não, que é todo mundo muito novo aí, né? Mas fichas de controle
para cada um dos produtos em diferentes apresentações. Então, imaginem, no caso do Cataflã, que eu tenho Cataflã 50, tenho 75, tenho Cataflã com 10, Cataflã com 20. Várias formas e formatos diferentes de apresentação, eu teria que ter uma ficha para cada um, né? E nessa ficha eu teria que ter um controle, assim, extremamente rigoroso de entrada e saída e eventuais perdas de cada produto. Eu imagino que ninguém aqui também tenha conhecido os livros de controle de psicotrópico, aqueles livros pretos grandes. Alguém conheceu? Ô, professor. Claro, né, professor? Oi? Claro que sim. O único mais velho aqui sou eu? Ah, sou eu, né, professor? Não, sou eu. Opa, opa, opa. A controvérsia, hein? Bom, Eu enfim, sou de não vamos... 63. Eu sou de Tá bom. 63. Tá bom. Tá, ok. Então você conheceu o Cardex também, né? Ah, claro que sim. Com Então, certeza. era um sistema assim que, nossa, se não fosse bastante rígido, se perdia rapidamente, né? Mesma coisa o controle de psicotrópico. Então, eu tive que preencher muito livro, às vezes eu ficava uma semana sem fazer o registro de entrada e saída, quando eu ia fazer, nossa, era uma bagunça só, para colocar em ordem, às vezes levava um tempão. Agora imaginem fichas de cada um dos produtos de uma farmácia. Então, vamos pensar na farmácia hospitalar, que tem uma quantidade menor de medicamento. Mas mesmo assim, então, eram gavetas que você ia lá e colocava em ordem alfabética cada produto, e cada vez que chegava uma nota fiscal, você tinha que pegar lá a ficha de cada um dos produtos, né, que tinha na nota fiscal, e dar a entrada. Então, ir lá escrever, nesse produto aqui entrou tantas unidades. No outro produto aqui, entrou tantas unidades. E as saídas também é a mesma coisa, né? Então, você tinha que pegar tudo que saía e era enviado lá para as enfermarias ou para onde fossem utilizar os medicamentos e anotar todas as saídas e fazer o balanço, né, de estoque, quanto que sobrava depois dessas entradas e dessas saídas. Então, tinha que ter realmente uma capacidade de organização muito grande e um foco muito grande no trabalho também. Bom, deixa eu voltar lá no material. Então, esse controle tinha e tem que ser rigoroso, porque hoje a gente tem um sistema que é automatizado, que é informatizado, tudo mais, que facilita muito a vida da gente. Mas se a pessoa que fica responsável por dar entrada é displicente, não dá entrada sempre que necessário, provavelmente é a mesma pessoa que não, na verdade, quando o médico digita, geralmente já tem as baixas, né? Mas quem faz todo esse controle, quem tem que ir até o local para confirmar o que está escrito ali na tela com a realidade, se não for alguém bem organizado, a gente não vai ter um controle de estoque eficiente, vai estar sempre cheio de furos, né? Então, era e é bastante importante. Não adianta comprar um sistema também super moderno, cheio de coisas, se você não tiver uma pessoa que não abasteça corretamente com informações bem precisas, né? Vamos em frente. Então, essa responsabilidade, né, como eu estava falando, geralmente é uma pessoa que se torna responsável, mais pessoas podem acabar se tornando responsável, porque o que acontece? Uma pessoa só tendo todas as informações também é bastante perigoso dentro de uma empresa, porque de repente essa pessoa entra em férias, essa pessoa fica doente, não vai trabalhar, e ninguém mais sabe o que está acontecendo, então é sempre bom ter mais gente que possa responder, né, pelas necessidades. Porém, o controle total,
Eu acho que alguém que tenha conhecimento de tudo que acontece ali precisa ter pelo menos uma que realmente saiba tudo que está acontecendo. Tipos de controle que a gente tem. Então, como eu comentei já, a gente tem o controle informatizado, hoje é de praxe, mas a gente teve o controle manual por muito tempo, que era, então, aquele controle feito com fichinhas, né? Então, uma ficha para cada produto. A diferença, para quem não conhece esse tipo de ficha, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Tem. Então, basicamente, seria uma fichinha onde você teria algumas informações a respeito de cada um dos produtos. Então, aqui, medicamento, eu iria descrever exatamente qual é o medicamento, na sua concentração, na sua forma farmacêutica e tudo mais, né? E aqui eu teria linhas para eu registrar tudo que está acontecendo com o medicamento. Então, digamos que hoje é dia 13 de 11, aqui eu teria que anotar que tipo de ocorrência que teve com esse medicamento. Então, digamos que eu fiz uma compra de medicamento e chegou esse medicamento, então, hoje. Então, eu registraria aqui que esse medicamento veio da distribuidora tal, nota fiscal tal, e vou detalhar bem tudo sobre esse medicamento. Deixa eu pegar. Então, eu usaria essa linha só para registrar essa entrada. Aqui eu registraria o lote, validade do produto, tudo mais. Anotaria aqui, então entrou o produto, entrou quanto? Veio 100 unidades, então eu anotaria 100 unidades. É só o registro de entrada por enquanto, então eu fiquei no estoque com 100 unidades. Né? E eu já valoraria o produto. Então, já colocaria aqui o valor de uma unidade desse produto e o valor total dessas 100 unidades que eu comprei, tá? Amanhã, né, teve, digamos que, estou prevendo o futuro, amanhã o médico vai prescrever o medicamento e ele pede uma unidade desse produto aqui. Então, eu viria aqui, registraria a data de amanhã, indicaria aqui que ele foi enviado, então, para a unidade tal, para a enfermaria tal, para o paciente tal, indicaria o lote, a validade dessa unidade que eu mandei, e colocaria aqui que saiu uma unidade. Tinha 100 no meu estoque, saiu uma unidade e fico com 99. E daí que eu já valoraria, né, já colocaria o valor unitário desse produto, e aqui eu já colocaria o valor total, não mais das 100 unidades que eu tenho, mas das 99 unidades. E assim a gente ia fazendo o registro de cada entrada e cada saída. Então, saiu 10 receitas com esse produto. Então, eu teria que fazer 10 registros em 10 linhas diferentes. Então, bastante complicado. E junto dessa ficha, que a gente chamava de Cardex, eu teria mais algumas informações que eu poderia complementar que iam me ajudar bastante nos cálculos que eu teria que fazer para uma próxima compra. Então, eu poderia colocar aqui a quantidade de entradas que eu tive desse produto em cada mês do ano, né, de janeiro a dezembro, e lá no final do ano eu totalizaria, somando todos os meses, quanto que entrou desse produto. Mesma coisa para a saída. Essas informações são bastante importantes, porque com essas entradas e essas saídas, eu conseguiria fazer um cálculo chamado de consumo médio mensal. Então, imaginem que saiu 10 unidades em janeiro, 5 em fevereiro e 15 em março. Então, o que eu faria? Eu somaria todas essas quantidades, que daria 10 mais 5, 15, mais 15, 30, e dividiria pelo número de meses, por 3 meses. Então, eu poderia dizer que o consumo médio mensal desse produto estava na faixa de 10 unidades por mês. Aí, estoque mínimo, estoque máximo, então aqui, com alguns cálculos também, eu poderia determinar
qual que é a quantidade mínima que eu devo ter no meu estoque para que eu deva iniciar um processo de compra. Então, a gente determina lá, no produto X lá, eu tenho que ter 100 unidades, 100 comprimidos desse produto. Quando chegar em 100 comprimidos no meu estoque, eu preciso fazer uma nova compra. Então, isso é determinado por cálculo. Mesma coisa, estoque máximo. Fazendo todos os cálculos, chegou-se à conclusão que se eu tiver 500 comprimidos em estoque, no máximo 500 comprimidos, eu nunca vou ficar em falta, né? Eu nunca vou ter problemas de falta. Então, essas informações são bastante importantes para a gente calcular outras informações na hora de dizer quanto que eu vou ter que comprar desse determinado produto. E tudo isso estava escrito nas fichas. E vejam que essas fichas valiam só por um ano. Chegou lá no final do ano, a gente arquivaria essa e abriria uma nova ficha com as informações. Então, passando as últimas informações que a gente tinha para a primeira linha, para continuar fazendo o controle. Hoje, tudo isso, consumo médio mensal, estoque mínimo, estoque máximo, o tempo de reposição, todas essas informações aqui, o próprio computador faz e já passa para a gente. E ele já diz, inclusive, quanto que a gente deve comprar baseado nessas informações. Então, é muito mais tranquilo. Deixa eu voltar lá. Ô, professor, Oi. o que era feito com essas fichas aí no caso dos controlados? Era só guardado ou enviado para algum lugar? Quando era aqueles livros dos Aqueles livros controlados? pretos, aqueles livros pretos que você falou. Então, na verdade, aqueles livros, você tinha essas informações. Deixa eu voltar lá. Você tinha essas informações aqui, ó. Daqui até aqui. Essa parte de valor é só para controle de estoque mesmo. Para controlado, você tinha essas informações. Então, você registrava a entrada e saída de tudo. Aí, o que acontecia? Você ia registrando no livro, né? O livro não podia sair da farmácia. Então, chegava lá nos balanços trimestrais que você tinha que fazer, o que você tinha que fazer? Tinha que pegar todas as informações aqui dos últimos 3 meses, né? Somar tudo que entrou de produto, somar tudo que saiu de produto e fazer na verdade, assim, teve uma época que você tinha que copiar linha por linha do que tinha ocorrido. Então, entrou hoje foi comprado um determinado medicamento, né? Daí começou a sair. Saiu um dia, saiu outro dia, e a gente vai registrando tudo isso. Então, tinha que copiar tudo isso, basicamente. Então, se pegava o livro e copiava numa outra folha lá e mandava para a vigilância. Depois eles deram... Não, tinha que escrever, não dava para fazer cópia, não. À mão, então? À mão. Daí eles iam lá, conferiam todos os documentos. A gente tinha que... Aí sim, as cópias das receitas e as cópias das notas fiscais. Tinha que mandar tudo. Então era um empenho daqueles. Daí chegava no final do ano, você tinha que fazer balanço anual ainda. Nossa, daí você tinha que pegar o ano inteiro, né? Imagine uma farmácia que tem uma demanda grande. Eu sempre trabalhei em farmácia pequena, nessa época, pelo menos. Então, tinha uma demanda razoável, dava um trabalho aí de uma semana para você fazer o balanço anual. Agora, uma farmácia grande, tipo essas de rede que a gente tem hoje, que tem uma demanda gigantesca, se fosse para fazer à mão, era um mês de trabalho. Mas, assim, o balanço anual não dava conflito, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o balanço, o pessoal está vendendo, né? Sim. Dá conflito bastante, não dá? Pode dar. Aí dava alguma coisinha errada, etc. Você está fazendo, você não tem como fechar. Na verdade, não minto, não. Não tem problema, não. Sabe por quê? Porque você faz o balanço com as informações até, digamos que, janeiro a dezembro. E você faz o balanço em janeiro,
né? Não, já passou o Mas tempo, né? mas com as informações até o último dia de dezembro. Claro, Uhum. não vai, aquilo que está escrito ali no livro já não vai mais bater com o que tem no estoque, porque já entrou nota fiscal, já saiu medicamento, então já não bate mais. Mas você vai fazer o balanço do primeiro dia do ano até o último dia do ano. E você Sim. faz isso depois. Você não faz durante o final do ano. Quer dizer, fazia, né? Não fazia. Mas era um empenho daqueles. Nossa, era empenho, porque eu faço isso com um armário de psico que tem pouco mais de 20 itens, uma vez por mês e já acho trabalhoso. Imagine fazer isso direto com tudo, Uhum. E é tudo automatizado hoje, né? É tudo né? informatizado. Pois é. Então é complicado. E a vigilância eles sempre foram muito chatos, vamos dizer assim, né? Então, mesmo na época já que a gente já podia fazer por computador, já tinha computador, 1900 a última farmácia que eu fiz isso foi em 90, não, 2001. Tudo à mão, eles não permitiam que fizesse no computador. E no computador já era coisa mais comum. Não, tinha que ser à mão, sabe? Tudo muito arcaico. Daí, graças a Deus, veio as legislações aí de SNGPC, SNGPC, né? É, Daí facilitou bastante a vida do farmacêutico. eu, Puderam jogar fora aqueles livros medonhos lá. nossa, dava até pesadelo. E o Aham. pessoal fraudava muito esses livros, hein? Ixi, muito. Imagina. E Porque é assim, fácil agora, mexer, né? sim, sim, não é difícil, não. Hoje é mais difícil, porque tem rastreio de nota fiscal desde lá atrás, né? Mas antigamente não tinha. Então, às vezes o pessoal consumia nota, né? Então fazia umas coisas assim bem cabulosas. E o pior, sabe o que que é? O pior é que a gente tinha que registrar tudo isso à mão, né? Imagina se você tivesse errado alguma coisa e passasse um errorex, era capaz de você sofrer uma sanção da vigilância e eles fecharem teu armário. Então você tinha que fazer e não podia errar de jeito nenhum. Nossa, era um estresse gigantesco. Se errar, tem que fazer de novo. Nossa, se errasse, daí você tinha que riscar aquela linha que você estava fazendo, você tinha que escrever embaixo uma justificativa por que você tinha errado, por que você tinha riscado. Nossa, um estresse. Hoje é muito mais fácil. Santa tecnologia, né? Graças a Deus. Bom, deixa eu voltar lá. Então a gente tem, hoje a gente não tem mais o manual, né? A gente tem o informatizado mesmo, mas só para vocês saberem, né? O manual era à mão mesmo, né? Sem possibilidade de utilizar nem máquina de escrever. Tinha que ser na mão mesmo, na caneta. O informatizado, né? Hoje é uma coisa comum. Quando a gente passou também para. Eu não cheguei a pegar, mas quando foi passado, eu acompanhava isso com os alunos já e com a farmácia-escola onde eu ficava com os alunos. Foi feito um processo de migração, né? Passagem do manual para o informatizado. Nossa Senhora, foi um empenho. Foi levado uma coisa em torno de 6 meses para conseguir fazer essa migração. Por quê? Tinha que seguir essa ordem aqui. Então, para implantar sistema informatizado, teve que se estruturar e organizar o serviço, né? Então, criar procedimentos, tudo mais, de como que isso ia acontecer, quem que ia ser responsável, criar POP mesmo, né? Deixar tudo já determinado, quem que ia ser o responsável, quando que ia fazer a entrada dos medicamentos, como que ia ser dada a saída dos medicamentos e assim por diante. Aí o pessoal começou a buscar os sistemas informatizados que tinham na época que fossem os mais eficientes, né? Então veio lá um representante de um programa,
foi lá, instalou o programa, mostrou como é que funcionava, como é que não funcionava, fez um treinamento inicial, tudo mais. Depois veio o outro, desinstalou o programa de um, instalou o programa dele, mostrou, né? Então, até se determinar qual que era o sistema que tinha, que era o mais adequado para o local. Isso já vendo, então, o que tinha de interessante no próprio sistema e que seria útil para a farmácia, né? Então, tinha relatórios, não tinha, se tinha formulário, não tinha, né? Informações, fazia cálculo, não fazia. Então, tudo isso foi levado em consideração, né? Depois de avaliar vários softwares diferentes, né? Até decidir qual que era o mais adequado. Depois disso, reuni a equipe toda, né, que trabalhava ali, para realmente fazer o projeto funcionar, né? Então, no caso, inclusive, dessa farmácia escola, foi criado um projeto específico porque essa farmácia escola tinha uma necessidade especial, que era registro de dados de paciente, porque era feito o acompanhamento farmacoterapêutico lá, coisa que não existia ainda. Então, foi feito um software especial, tal, né? Foi feito os testes e tudo mais, as pessoas começaram a trabalhar, foram treinadas e tudo mais, e aí foi feito o processo de implantação. E, basicamente, é isso que deveria ser feito, né? E implantar isso é uma coisa que, né, quando você está fazendo esse processo de transição, não é uma coisa que você deve fazer de uma vez só, deve ser feito de forma gradual. Hoje eu duvido muito que tenha algum lugar que já não abra suas instalações, né, a farmácia já não abra com o sistema já informatizado, mas caso isso seja necessário, tem que passar por todo esse processo. Controle manual, então, nem se fala, né? Naquela ficha lá tinha que ter identificação do produto, dados de movimentação do produto, entradas, saídas e perdas quando ocorresse, né? E aqueles dados do produto que eu falei lá no final, os cálculos de consumo mensal, estoque máximo, estoque mínimo e tudo mais. Aqui eu já coloquei, né? Quando a gente tinha essas fichas de controle, elas eram armazenadas, então imaginem, em gavetas, né? Por ordem alfabética, tinha que se atualizar diariamente, né? Porque a demanda é sempre grande, se você vai deixando para atualizar aquilo, depois de alguns dias você se perde completamente, e ainda você tinha que fazer o registro assim, quando for feita uma compra, então, e vai se dar a entrada desse produto, porque foi feita a compra, você tem que registrar lá com caneta vermelha. Quando for saída, né, uma prescrição, né, que o médico prescreveu lá e que vai ser retirado do estoque para levar lá para o paciente, a gente anota em caneta ou azul ou preta, para ficar bem evidente lá na ficha, né? Falando em valoração, que uma informação bastante importante. Essa valoração é dizer quanto vale cada unidade do seu produto e quanto vale o seu estoque como um todo. Essa valoração é bastante importante, até para o próprio hospital como um todo, saber quanto vale aquele estoque, quanto vale aqueles produtos que estão armazenados dentro da farmácia, né? E para a própria farmácia também é importante. E essa valoração, ela pode ser feita de diferentes formas, conforme o método geralmente o método de entrada e manutenção de estoques que o hospital possui. Você já deve ter ouvido falar daquele método FIFO, né? Ou PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, ou FIFO, que é First In, First Out.
Já ouviram falar, né? Sim. Sim. Então, esse é um método que pode ser utilizado dentro da farmácia. E a gente utiliza essas informações desse método, seja o PEPS ou o EPS, que é o contrário, que é o último que entra, é o primeiro que sai, ou o método do preço médio, para fazer a valoração dos produtos. Então, eu preciso fazer um levantamento de quanto eu tenho lá no meu estoque. Como é que eu vou fazer? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui e vou mostrar rapidamente para vocês. Se ficou estabelecido já que a minha farmácia vai fazer a valoração de estoque pelo preço médio. Então, como é que funciona? Então, vamos fazer de conta aqui que eu tenho um determinado produto X lá, que hoje é dia 13, né? Então, vamos dizer que no dia 12, eu fiz uma compra e eu comprei 10 unidades desse produto, tá? E eu paguei R$ 1 por unidade. Então, se eu tenho 10 unidades, eu vou ter aqui R$ 10 desse produto, né? Então, no meu estoque eu tenho R$ 10. Hoje, dia 13, eu comprei novamente 10 unidades. Porém, eu comprei de uma outra distribuidora e eles me cobraram o dobro do preço. Eles me cobraram R$ 2 a unidade. Então, essas 10 unidades vão valer R$ 20. Tranquilo até aqui? Isso é um não, isso é um sim. Sim, para mim tá. Beleza, então. Então, vamos pensar no seguinte: eu quero valorar e quero, ao mesmo tempo, saber qual que é o valor base que eu vou estabelecer nesse medicamento para eu colocar um lucro em cima para eu poder cobrar do paciente. Então, o método do preço médio, ele fala assim: você pega todas as diferentes compras que você tem, soma os valores unitários, então 2 mais 1, 3, né? E faz a média. Então, na verdade, aqui, cada unidade vai valer, a média de 3 é 1,5, certo? Você não vai utilizar R$ 1 para ser a base de valor para você cobrar do paciente e não vai utilizar R$ 2 para ser a base de valor para cobrar do paciente. Você vai fazer a média e esse valor é que vai ser a base. Digamos que o hospital que você trabalha cobra 100% do paciente, então coloca 100% de lucro em cima, né, e cobra esse 100% do paciente. Então aqui eu vou cobrar R$ 2 a unidade, né. Aqui 100% eu vou cobrar R$ 4 a unidade. Se for pelo preço médio, 4 e 2, 6. Então, ao invés de 1,5, 1,5 não. Tirando a média aqui, eu tenho R$ 3. Então, não vou cobrar nem 2, nem 4 do paciente, mas vou cobrar 3, que é o dobro de 1,5, né? Então, quando eu faço essa valoração, eu faço pela média dos valores que eu paguei, e eu sei, então, que unitariamente cada unidade vai valer R$ 3. Ok? Desculpa, 1,5. Não 3. 3 é a soma aqui. Certo? Entenderam?
Certo? Deu para entender. Sim, entendemos sim. Beleza. Deixa eu mostrar, então, outro método. Cadê o... O método PEPS ou FIFO, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, mostra para a gente o seguinte. Cadê a caneta aqui? Aqui. Como que eu vou valorar a minha unidade de produto? Mesma coisa. No dia 12 eu comprei 10 unidades, paguei R$1 cada uma. No dia 13, comprei 10 unidades, paguei R$2 cada uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo aqui, né, do valor total que eu paguei para essas 10 unidades. Então, se eu paguei R$1, eu comprei 10 unidades, eu paguei R$10. Certo? Se eu comprei 10 unidades no dia seguinte e paguei R$2 cada uma, eu acabei pagando R$20 cada uma. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou somar. Então, eu tenho R$30 aqui, e aqui eu já não valoro ele mais como R$1, R$2 ou R$1,50, como eu tinha feito pela média. Eu vou valorar 10 unidades a R$1 e 10 unidades a R$2. Então, eu já não posso mais trabalhar com valor unitário. Eu vou trabalhar com os valores totais. Então, as 10 unidades que eu paguei R$1 vão valer R$10. As 10 unidades que eu paguei R$2 vão valer R$20. Então, conforme... e aqui agora para cobrar, né? Se eu tenho 10 unidades a R$1, eu vou utilizar isso aqui para cobrar do meu paciente. Então, como eu vou colocar 100% em cima, eu vou cobrar do meu paciente R$2. Até que essas 10 unidades acabem. A partir do momento que essas unidades anteriores acabarem e eu começar a utilizar essas aqui, eu vou cobrar do meu paciente R$4. Então, eu não cobro mais a média, né? Eu não cobro mais R$3, como a gente tinha visto pelo preço médio. Eu vou cobrar conforme o valor que eu paguei. Então, essas 10 que eu paguei R$1, eu vou dobrar o preço e vou cobrar R$2. Essas 10 que eu paguei R$12, eu vou dobrar o preço e vou cobrar R$4. Ok? Ficou claro? Ficou. O último método, que é o método WEPS, que é o último que entra, o primeiro que sai, já é bem menos democrático. Entrou, né, 10 a R$1. No dia seguinte entrou 10 a R$2. Eu esqueço esses valores aqui e eu vou cobrar só, a partir de hoje, do dia 13, eu vou cobrar em cima do último valor, tá? Mas tinha 10 que eu paguei R$1, né? E eu poderia cobrar 2. Mas não, nesse método aqui, eu vou cobrar 4, porque é o valor da última compra que eu fiz. Tá certo? É uma chatice, mas quem faz isso tudo é o próprio sistema. Então, vocês não precisam se preocupar também. Professor, qual que é o método mais usado hoje em dia? O mais usado é o do último preço, né? Você comprou quando o último preço é mais caro, claro, né? Sim, claro. Então, quando você compra um produto por um preço mais barato e em seguida, ou depois de um tempo, você compra o mesmo produto mais caro, você já atualiza o preço pelo mais caro. Até porque a gente tem inflação, tudo mais, né? E mesmo assim, se for pensar, ele é até mais justo, porque quando você for comprar novamente esse produto, se ele tiver pelo mesmo preço, né?
e você cobrar pelo preço mais antigo, você não vai conseguir nem reunir a quantidade suficiente para recomprar ele, né? Então, acaba sendo mais justo, Não é justo mesmo. né? Se você Se a for primeira cobrar... via, sim, você acha que não é justo, mas ficou pensando nesse raciocínio que o senhor falou, é justo sim. Porque quando você for comprar de novo, ele não vai estar o preço mais barato, ele não vai estar R$ 1, ele vai estar R$ 2 ou mais, né? Então, Se não cobrasse nesse... o preço atualizado, você teria que comprar de novo, né? Pois é, aí é prejuízo. Nesse mundo capitalista da gente, né? Sim. O preço médio e o método PEPs, eles são mais para empresas que não estão preocupadas com o lucro, que eles conseguem, muitas vezes, adquirir o produto, mas não precisam ter o retorno do lucro, né? Agora, quando a gente está falando de uma empresa privada, que não é uma empresa de fins sem fins lucrativos, ou aquela empresa que beneficente, né, que vive de doações, qualquer outro tipo de coisa assim, é importante, né, porque o lucro precisa acontecer e precisa ser distribuído para os proprietários, né, porque senão fecha. Se não falha, Né? Então, esse, aparentemente, realmente, ele não é o mais justo. Parece que você está passando a perna na pessoa, né? Porque você comprou mais barato, e daí você compra um pouquinho mais caro e já taca o preço do mais caro em cima. Mas se não for assim, você não consegue depois refazer a compra com aquele mesmo valor, né? Então, é verdade. não é? Então, paciência, né? Bom, que mais? Previsão de estoque, isso é uma coisa bastante importante. 9h17, a gente já está acabando, tá, gente? A gente só precisa terminar mais 2, 3 slides, eu já libero vocês. É uma coisa bastante importante, porque uma boa previsão de estoque vai te trazer uma segurança, né, de você ter o produto lá na sua prateleira para abastecer o seu hospital durante aquele período entre uma compra e outra, né? Então é bastante importante que isso seja levado em consideração. E essa previsão, ela vai estar ligada, então, a todos esses fatores que a gente falou, esses cálculos e tudo mais, e então ela vai, né, você fazendo todos esses cálculos corretamente, tendo todas essas informações de forma correta, você vai conseguir ter uma boa previsão sem faltar produto e sem ter produto em excesso. E para que você faça uma boa previsão de estoque também, você tem que, além de acompanhar o que está escrito ali, né, no sistema, na tela do computador, você tem que fazer uma coisa que é bastante importante, é fazer a verificação em loco, se realmente a coisa está acontecendo. Então, se aquilo que está escrito ali no computador é aquilo que você está vendo lá no teu estoque. Porque uma coisa é a teoria, né? E outra coisa é a prática. De repente você está ali controlando o teu estoque pelo computador e tem gente desviando o produto lá no teu estoque. Se você não vai lá conferir, você não consegue perceber isso. E você está acreditando que tem determinado produto lá, como está mostrando ali no programa, e lá não tem essa mesma quantidade. Então, é importante que você, para você fazer uma boa previsão, você vá acompanhar lá em logo o que está acontecendo. Então, vá fazer uma checagem lá. Então, por isso que existe um sistema que é o sistema que menos traz problemas, que é o sistema chamado do estoque mínimo, que então você determina por cálculos, né, que dependendo, claro, do período entre compras, né, digamos que seja um período aí de um mês,
a cada mês você faça uma compra, então você tem lá um determinado número de unidades de cada produto que é estabelecido pelo próprio sistema, por cálculos também, que diz, olha, se você não comprar a partir de hoje, né, não fizer uma compra hoje, você vai ter problemas porque vai faltar lá no futuro. Então, isso é uma forma que, como isso desencadeia as compras periódicas, né, compras com uma, como é que eu posso dizer? Não fica restrito a uma vez por mês, você vai ter que fazer mais compras, né, não diariamente, mas com períodos bem menores, porque esse ponto, né, que dá um start de uma nova compra tem que ser respeitado, então você fica mais atento ao estoque físico mesmo, você tem que estar muito mais vezes lá no estoque físico fazendo conferência. Então, a gente diz que você consegue acompanhar melhor a saída dos produtos e como é que posso dizer para vocês? Consegue fazer com que ocorra uma diminuição nos possíveis desvios, né, que podem acontecer, porque como você está mais próximo, está sempre revisando, né, o que está escrito no computador e o que está acontecendo lá na prática, ocorre uma inibição maior desses possíveis desvios, né? Então, é como se você fizesse uma avaliação contínua mesmo do teu estoque. Então, isso faz com que você tenha resultados melhores em relação à previsão de estoque e mesmo à manutenção do teu estoque. E é isso. Então, semana que vem a gente continua. E como eu falei para vocês, eu não vou estar presente, eu vou estar dando aula prática, né, nesse momento. Então, o material vai estar disponível para vocês provavelmente a partir de quinta-feira à noite. Daí vocês se programam para assistir quando acharem melhor, não precisam estar aqui na sexta-feira. E se der tudo certo, eu vou mandar também aquela revisãozinha e vocês fazem também quando puderem. A gente se encontra então nas bancas, sugiro que vocês assistam às bancas, pensando em dois aspectos. Um, assistir aquilo que seja próximo ao que vocês têm interesse de fazer. Se de repente tem alguém lá que está fazendo um trabalho, por exemplo, voltado para a área de análises clínicas, vocês têm interesse em fazer um trabalho em análises clínicas, já se direcionem para assistir lá. Se vocês têm algum professor que vocês gostariam que fosse orientador de vocês lá no futuro, né, assistam a banca que ele está presente para ver, né, como que ele se comporta lá, como que ele participa, como que ele auxilia no processo, né? Então a gente se encontra lá, eu vou estar em algumas bancas, e ano que vem, então, a gente se encontra de novo, né? Espero que presencialmente dessa vez. Ok? Beleza. Não vou desejar Feliz Natal, essas coisas, porque a gente provavelmente se encontra nas bancas e se encontra por aí. Mas presencial é a nossa última aula mesmo hoje. Beleza? Beleza, então, obrigado, professor, pelas aulas aí, pelo tempo, pelo preparo das aulas, tudo. Eu que agradeço vocês por participarem, né? Por ter bastante gente, por exemplo, né? Eu acho assim que está sendo uma vitória, porque 11 pessoas tem agora, tinha mais gente, né? Ó, tem alguém que está comemorando que acabou.
Mas Então- porque em casa é meio complicado, né? Tem várias distrações, dá pra Sim. tirar um tempinho pra estar na aula, é uma vitória, eu acho. Sim, sim. Parece que é mais fácil você se deslocar, né, para a faculdade do que você arranjar um tempo para, por mais que já esteja estabelecido aquele horário, você conseguir arranjar esse tempo para fazer a aula remota, assim, né? Eu, pelo menos, vejo assim. E eu agradeço bastante vocês terem participado bastante. Sexta-feira à noite é difícil, é complicado, né? Não é fácil, a semana inteira é cansativa, né? Sim, e participar, vocês sempre participaram bastante, tudo, então fico bem agradecido mesmo. A gente Beleza? agradece, beleza, então, obrigadão. Imagina, nos encontramos aí qualquer dia desses. Boa noite, professor. Tá combinado, então. Boa noite. Boa noite, até mais. Até.